Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freita para mais uma aulinha usando o Tinkercad. Vocês sabem, eu sou apaixonado por esse site, por muita facilidade. É um aplicativo que você não tem que baixar no computador, nada disso, dá para manipular de forma muito intuitiva. Portanto, para quem está começando a estudar a parte dos circuitos combinacionais e pretende avançar no conceito da eletrônica digital, eu acho que é uma ferramenta imprescindível. Você tem que aprender a usar e você vai ver que a facilidade é muita. Aqui, nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma aplicação que eu sugeri aos meus alunos de circuitos lógicos, que é um temporizador com o 555 em modo astável. Então, se você já tem aí alguma ideia sobre isso, você sabe muito bem do que eu estou falando sobre a sintonia desse CI, que é bastante utilizado em base de tempo, temporizadores e por aí vai, mas que eu queria marcar aqui o compromisso. Se você gostar do vídeo, no final, você deixa o seu like, me dá essa moral, se inscreve no canal e vamos seguir aqui no estudo, nesse estudo básico da eletrônica digital. Beleza? Então deixa eu explicar um pouquinho o que é que eu fiz aqui nesse circuito para que fique bem entendido, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fonte, né? Uma fonte aqui, eu até coloquei uma fonte bem baixa, 3.9 volts aqui, para alimentar o nosso circuito. E deixa até eu parar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o valor dessa fonte aqui, porque senão a gente não vai ter o funcionamento dele como um astável. Vou botar aqui na faixa de uns 5 volts, vai. 5 volts aqui, a gente já vai ter o funcionamento dele perfeito. Deixa eu dar uma olhada no resto do circuito, tá tranquilo. Então, nós temos aqui o funcionamento dele. Você vai ver que esse LED que eu coloquei aqui, é só para visualmente a gente entender que ele fica oscilando nível alto e nível baixo. Ok? Por que ele demora? Ele demora justamente porque eu tenho uma rede externa a ele de resistências, né, de resistores e um capacitor, inclusive fazer uma sintonia mais fina aqui com o uso de um potenciômetro, para que a gente tenha o funcionamento dele exatamente assim, ó. Ele sobe o sinal, depois ele desce, ele fica em nível. Então, aqui, esse circuito em particular foi um circuito que eu coloquei como uma sugestão de prática de laboratório para os meus alunos, e ele consiste mais ou menos no seguinte. Você está vendo que tem um primeiro protoboard aqui, uma placa de contatos aqui, e tem outra aqui mais carregada, mais cheia de coisa, e tem aqui também um display de 7 segmentos que está fazendo uma certa contagem, né? 6, 7, aí ele vai zerar, depois ele vai para 1, 2, 3, e ele vai ficar nessa contagem. Então, qual a ideia? A ideia é que nesse protoboard de cima, a gente faça uma base de tempo sintonizada através do 555 como astável. Essa base de tempo vai acionar um banco de flip-flops, que são esses que estão embaixo, que tem uma certa combinação aí, tem uma certa expressão combinacional, para poder entrar num codificador BCD e sair num display de 7 segmentos. Essa questão do codificador BCD 7 segmentos, eu já mostrei no vídeo anterior. Então, lá eu fiz a simulação desses níveis altos e baixos que estão entrando aí nas suas entradas 1, 2, 3 e 4, com uma chavinha ligando e desligando essas chaves para fazer a contagem no número de 4 bits. Aqui eu estou fazendo no número de 3 bits, mas lá eu estava fazendo no número de 4 bits. Tranquilo? Então, o que é que ocorre? Aqui, quem vai dar o compasso dessa contagem é o 555. Então, eu vou dar um zoom aqui nesse protoboard que está com 555, só para a gente ter uma ideia do que é que a gente, né, o que é que eu sugeri para os meus alunos de fazer lá no laboratório. Então, ó, aqui está o coração da coisa, que é o 555, e ele tem na sua pinagem nos seus pinos aí, a gente começa a fazer uma rede RC, uma rede resistiva capacitiva. Quem está fazendo para mim essa rede é esse resistor que está bem aqui, ó, um resistor de 1 kg, um potenciômetro aqui que também vai até 1 kg, e esse capacitor aqui que é um capacitor de 1 milifarad. Então, essa rede, ela dá uma temporização do sinal. Inclusive, eu acabei aqui destruindo a setagem que eu tinha feito, mas agora já recuperou.
Então, eu já coloquei o potenciômetro no seu valor, né, que eu queria. Então, você veja que o sinal do 555, medido aí no osciloscópio, ele fica nível baixo e depois ele vai para nível alto. Nível baixo e nível alto. O tempo em que o sinal permanece em nível baixo, ele é um tempo calculado com base nessa rede resistiva capacitiva. A mesma coisa para o tempo que ele fica lá numa tensão maior que a gente vai considerar. Uma vez que nós estamos trabalhando circuitos lógicos, tensão em zero, nível baixo, low, tensão em 5 volts, né? Algo em torno de 5 volts. Tensão nível alto ou o high, simulando o 0 e o 1 em termos binários, ok? Você pode me perguntar o seguinte, Luiz, e esse diodo? Ora, esse diodo, na hora que eu coloco em paralelo com esse resistor, ele vai dar uma contagem mais rápida, porque ele vai controlar a corrente que vai estar passando pelos terminais ali, né, pelas entradas ali do 555. E esse resistor que está aqui, que é um resistor de 500 ohms, com o LED, é só visual para que a gente entenda que quando a saída do 555 está em nível lógico alto, o LED acende. O resistor é para proteger o LED de uma corrente superior àquela corrente limite que o LED suporta. Então, tanto o osciloscópio quanto o LED estão funcionando para a mesma coisa, basicamente para a gente ver a forma de onda, né? No caso do osciloscópio, obviamente, com muito mais recurso de detalhe. No caso do LED, visualmente fica claro que, ora a saída do 555 está em nível alto, o LED acende, ora está em nível baixo, o LED apaga. Beleza? Então, essa é a ideia da montagem proposta para os meus alunos lá no laboratório. Agora, você ficou curioso com o restante? Então, ó, o restante aqui, eu tenho 2 flip-flops aqui, tipo JK, com preset e clear. Tenho também portas AND para fazer a combinação de como conectar esses CIs com flip-flops. Cada CI desse tem 2 flip-flops tipo JK, para que a gente gere a base de contagem. Essa base de contagem vai entrar no CD4511 e vai ser convertido para o display de 7 segmentos, possibilitando assim que a gente tenha uma contagem. Aqui no caso eu estou fazendo com 3 bits de 0 até 7, desde o 000 até o 111. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que isso aqui aguce a sua curiosidade e você queira saber cada vez mais. Aliás, eu não mostrei aqui o display de 7 segmentos. Me desculpe, eu estava aqui empolgado. Então você vai ver que ele conta até 7 e depois ele retorna a 0 e depois vai fazendo a contagem de novo. O 1, o 2, o 3, daí por diante até chegar no 7. Beleza? Como eu estava te falando, eu espero que isso aguce a sua curiosidade, que você tenha gostado desse vídeo, portanto, que esse vídeo aqui mereça o seu like, a sua inscrição no canal, para a gente seguir junto aqui com vídeos tipo esse daqui. Vídeos mais simples, que eu te apresente ferramentas bastante interessantes para que você evolua no seu estudo dos circuitos lógicos, circuitos combinacionais, até chegar na eletrônica digital propriamente dita. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, que eu acredito que sejam links importantes, inclusive do Tinkercad, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, bons estudos!